Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida, aquela quarta-feira diferente que você tem um tempinho aí para desfrutar de alguns assuntos interessantes que a gente procura trazer com muito carinho para você no Quarta Convida. Uma vez por mês temos o nosso ConvidaCast, quando a gente traz um ou mais convidados para batermos um papo bem gostoso, com assuntos aí diversos, né? Relacionados às vezes à escritura, relacionados às vezes a condições de experiências que as pessoas têm. Mas o nosso Quarta Convida, ele vem toda quarta-feira no YouTube da Ibrave Tremembé, a partir das 20 horas. Fica lá para você assistir quando e quantas vezes quiser à disposição, no YouTube da Ibrave Tremembé. Tá ok? Então, obrigado por estar conosco. Se você gostou, não esquece de colocar lá o joinha. Se você puder, você divulgue esse trabalho, espalhe esse trabalho para que pessoas possam ser também abençoadas através dos comentários que a gente faz aqui. Eu vou seguir um pouquinho a linha que eu tenho trazido para vocês aí do mês passado para esse mês. Já fizemos um comentário aqui no mês de setembro de 2025 sobre alguns assuntos que são muito assuntos práticos, né? Eu falei um pouquinho sobre doutrina, o que é doutrina e moda, principalmente dentro da chamada igreja evangélica. No mês de agosto, eu falei um pouquinho também sobre algumas práticas sectaristas, que são consideradas seitas e não são consideradas religiões cristãs. O que é que eu vou falar hoje um pouquinho? Uma expressão interessante, que é a expressão coerência. O que é coerência? Se você for lá nos dicionários, se você for aí na semântica da palavra, na raiz da palavra, você vai encontrar uma série de explicações do que vem a ser a coerência. O que é ser uma pessoa coerente, né? Então você vai ter também explicações lá semânticas, etc. Mas, a grosso modo, o que é uma pessoa coerente? O que é uma coerência? Coerência é você ter uma base de equilíbrio, você tomar cuidado com algumas considerações no seu texto, naquilo que você escreve, você ter um pouquinho de cuidado, não haver uma contradição. Quando há uma contradição, começa a haver uma falta de coerência. Por que não está havendo uma coerência naquilo que a pessoa está falando? Então, muito também daquilo que você fala e você não vive. Então, não há uma coerência entre vida e teoria, entre a teoria que você fala e aquilo que você vive. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui que são bem básicos, bem práticos dentro da chamada igreja evangélica, tá ok? Vamos dar alguns exemplos aqui, porque aí fica mais fácil para nós compreendermos o que é a coerência. Então eu vou apresentar aqui um fato para você. Vamos imaginar que a igreja lá, a liderança da igreja convida uma pessoa para repartir um testemunho com a igreja. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que teve um passado conturbado. Então eu vou contar algumas experiências que eu já tive, né, que eu já vi. Pessoas, por exemplo, que fizeram parte do mundo do crime e fizeram coisas grosseiras, coisas bravas, né? Então vamos pegar um caso aí, um cara que na época em que ele não conhecia Jesus, ele andou praticando crimes bárbaros, andou matando pessoas, aí andou deixando famílias aí em situações muito complicadas, matando filhos, pais de família e tal. Esse camarada, essa pessoa, vem a se converter ao Evangelho. Então ela passa a acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo São Paulo diz que as coisas antigas ficaram para trás, tudo se faz novo. Jesus Cristo diz também que ele se torna uma nova criatura. Beleza, até aí perfeito. Aí ele vem contar o testemunho. Ele fala, eu matei muita gente, na época que eu não conhecia Jesus, tal, fiz barbaridades, tal, e a igreja é glória a Deus, é aleluia, e não está errado, né? É uma mudança de vida assim.
Tá? Beleza, perfeito. Glória a Deus, aleluia. Aí dentro da igreja, acontece às vezes um casal dentro da igreja, jovens às vezes dentro da igreja, casaram, tiveram um acompanhamento, algumas igrejas fazem cursos para noivos, tal, maravilha. Casaram, passou um tempo, tiveram algum problema, de qualquer tipo de ordem, de relacionamento, um princípio de traição, uma pseudo-traição, tiveram algum problema, vamos tratar aí um problema de relacionamento, e vêm a se separar. Então a gente começa então a trazer as regrinhas da igreja. Você não vai mais participar disso, você não pode mais ser pastor, você não pode mais ser líder disso aqui, porque você se separou, porque a Bíblia fala para você não se separar, tal. Veja bem, para um criminoso, mas ele se converteu, sem problema nenhum, tá certíssimo. A gente bate palma, a gente dá glória a Deus. Para, às vezes, uma situação dentro da igreja, nós não conseguimos acompanhar, nós não conseguimos administrar. O que eu vejo aí? Falta de coerência. Não há uma coerência em pesar as coisas. Mas o casal errou. Errou. O casal errou, não tenha dúvida. Às vezes o namorado, eles têm um relacionamento sexual, engravidam antes do tempo, né? Normal para nós cristãos é o casamento, o conhecimento, o casamento e os filhos, a família. Isso é normal para nós cristãos, é o que nós ensinamos e é o que a Bíblia nos traz, não é verdade? Sexo fora da Bíblia ali, é até uma palavra estranha, né? A fornicação, tal, que deve ser base para um estudo um pouquinho mais aprofundado, que não é o nosso caso aqui agora. Mas eu quero trabalhar com a coerência. Então a gente julga, a gente analisa, a gente aponta, né? E aí você fala, mas e o camarada lá que dizimou famílias, marcou famílias, deixou famílias traumatizadas pro resto da vida, trouxe problemas até financeiros para a família, porque às vezes matou o pai da família, matou um jovem lá que estava trabalhando, que era tipo de um arrimo de família. Mas ele não era cristão. Essa é sempre a desculpa. Ele não conhecia Jesus, tá? O casal conhecia Jesus. É interessante, quer dizer que quem conhece o Jesus é perfeito, não erra, não tropeça. Pastor, por exemplo, pastor conhece, eu trabalho na área da teologia, sou teólogo, eu não erro, eu vivo Bíblia 100%, eu nunca vou errar, porque eu sou teólogo, além de pastor, uma baita experiência que eu tenho aí, vou aí para 36 anos de consagração ministerial, não é brincadeira não, de consagração ministerial, de tempo de experiência, quase 40 anos, não é verdade? Então eu não erro, eu não vou errar. Quando eu errar, então, condena, mata, põe na parede e metralha, paredão para ele. Porque eu não tenho direito de errar. Perceba que eu não estou contemporizando, não estou colocando o erro como uma coisa normal. De forma nenhuma. O erro tem que sempre ser tratado como erro e tem que ser cuidado, tem que haver disciplina, tem que haver acompanhamento, etc, etc. Eu estou colocando aqui, ponderando aqui a falta de coerência que nós temos às vezes dentro da igreja, até mesmo para aplicarmos a disciplina, né? Porque muitas vezes somos legalistas, ou seja, traçamos a régua e queremos julgar as pessoas. Às vezes a gente tem filhos, tem netos, e a gente nem imagina que isso pode acontecer conosco lá na frente. E quando acontece, aí a regra, a forma de medir, ela muda, né? Aí o nosso comportamento, às vezes ele muda, ele se diferencia, porque agora nós estamos vivendo isso na pele. Então a falta de coerência. Veja bem, coloquei aqui duas situações que plenamente podem acontecer e acontecem nas igrejas cristãs. Acontecem e muito, né? Então aquele camarada que cometeu um monte de erros, aí ele se arrepende. Às vezes ele é até crente. Me afastei, cometi crime, fui para as drogas, tal, glória a Deus, aleluia, que agora ele se reconciliou com Deus, aí dá cargo pro cara, às vezes até, você tem um chamado pastoral, tal. O outro, coitado, dentro da igreja, ele cometeu um erro, um deslize, ele é incriminado, ele é
né? Separado, você não pode isso mais, não pode isso mais, não pode isso mais. Fulano divorciou, você não pode mais ser pastor. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito que o cara tem que ser marido de uma só mulher. Os conselhos do apóstolo São Paulo. Você entende o que é marido de uma só mulher? Não é ter 2, 3 mulheres, é ser casado, de acordo com a lei do país. Divorciou, pode casar novamente. A lei de todos os países quase hoje em dia tem essa lei. Mas o crente não pode. O crente não erra. É complicado, né? Cadê a coerência nisso aí? Onde está a coerência nisso aí? A gente vive um tempo diferente. O tempo hoje é diferente do tempo que eu estudei no seminário. Tá? O tempo hoje é diferente quando eu comecei a igreja. Muito diferente. Estava lendo um contrato de propriedade, nos dias desses, de um irmão aqui da igreja, e é interessante lá, a pessoa tem que declarar no contrato que ele não vive em união estável, para que ali ele seja considerado solteiro. Então ele declara ali no contrato que ele não vive ou vive em união estável com alguém. Então não precisa nem ter lá declarar que você é casado ou não. Se você vive em união estável com alguém, isso já demanda compromisso com alguém, e às vezes parte desse alguém naquela propriedade material, naquele imóvel, naquela propriedade, naquele automóvel, naquele bem comum. Tá? Simples fato você declarar que você vive em comunhão estável. Algumas igrejas exigem que o camarada case lá no civil, tal, que é o mais certo, que é o mais correto para nós que somos cristãos. Mas você vê que a própria condição civil do nosso país, e de muitos países por aí, tratam a união estável já como um casamento. Por isso, e isso vem até para legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso vem até para banalizar a questão do casamento, como é um casamento bíblico. Mas está aí, é lei. É lei. Você não pode passar por cima da lei. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aí? Estou dizendo que a gente deve aceitar ou não aceitar, aprovar ou não aprovar, esse é outro assunto, né? Mas que falta coerência, às vezes, na ponderação que a gente faz a respeito de algumas coisas dentro da igreja. Cristão tem que ser coerente. Algum tempo atrás, num Quarta Convida, eu falei um pouquinho sobre equilíbrio. A coerência tem muito a ver com equilíbrio. Tá? Alguns assuntos têm que ser tratados com muito equilíbrio dentro da igreja, para que nós não sejamos injustos, incoerentes, falta de coerência. Então, equilíbrio em tratar alguns assuntos, inclusive assuntos disciplinares, que têm que ser tratados. A disciplina não pode estar ausente da igreja, a disciplina tem que estar presente na igreja, porque a disciplina ela é bíblica, não é uma invenção da igreja, a disciplina é bíblica, então ela tem que ser aplicada sim dentro da igreja. Mas devemos tomar cuidado com a falta de coerência. Apontamos o dedo para algumas coisas, julgamos algumas coisas, colocamos peso em algumas coisas e esquecemos, de que temos que tratar tudo com balança justa, como diz lá no livro da sabedoria, nos livros sapienciais, balança justa, não balança enganosa. Balança justa é aquela que pesa igual para todas as pessoas. É lógico que tem coisas que trazem danos maiores. Você roubar uma paçoquinha lá, que você está com vontade de comer uma paçoquinha, é erro, é roubo. Você está tirando aquilo que não é seu. Agora, você matar para fazer um roubo, as consequências elas trazem peso muito maior. Então, aí você vai agir com coerência. O resultado, o produto é diferente. É roubo. Roubou uma paçoquinha, matou alguém para roubar um aparelho celular, um tênis. Roubo do mesmo jeito, só que o peso é diferente. Então, devemos agir com coerência. Cristão tem que ter equilíbrio e coerência. Se busca tanta coisa, prosperidade, dom de espírito, não sei o que lá, falar em língua, profetizar, e a coerência? E o equilíbrio? Será que não é muito mais importante do que dons? Será que não é muito mais importante do que você procurar algumas outras coisas? E sabe onde é que está equilíbrio e coerência?
quando você estuda o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é muito mais importante do que os dons do Espírito Santo. Pense bem nisso que eu estou comentando com você. Um bate-papo aqui franco, tranquilo, aberto, nesse Quarta Convida. Pensa bem. Coerência. Estamos agindo com coerência? Estamos julgando com coerência? Estamos tratando as pessoas com coerência? Pensa bem. Até o próximo Quarta Convida. Jesus abençoe, guarde você, guarde a sua família. Guarde você em Cristo Jesus. Até o próximo Quarta Convida.